Maria José, querida. Seja Boa noite. Boa noite. a essa live. Hoje nós temos o imenso prazer de receber a psicóloga epistemóloga, muito feliz e honrada em poder encontrá-la neste espaço. Bom, importa dizer para vocês que Maria José ela trouxe novos fundamentos para a prática sistêmica. Muitos já devem saber, muitos já devem ter lido os trabalhos da Maria José. E esses fundamentos importantíssimos, principalmente para a nossa terapia de família. O seu livro, O Pensamento Sistêmico, o Novo Paradigma da Ciência, que se encontra já na 11ª edição, ele evidencia a capacidade excepcional que a Maria José tem de interconectar modelos complexos na descrição do processo científico. E esse livro, gente, ele já foi lido, tem sido lido por várias pessoas de várias áreas do conhecimento. Bom, Maria José, eu te pergunto agora, o que você acha que as pessoas aqui presentes nesse momento, nesse encontro, que eu estou chamando de encontro conversacional, o que elas gostariam de saber sobre você? Olha, Célia, uma coisa que muitas vezes, muitas pessoas me perguntam é como que você chegou a fazer isso que você está fazendo hoje. Então, eu responderia que eu sou uma pessoa empolgada com as ideias sistêmicas e que eu comecei a lidar com essas ideias há 46 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com o pensamento sistêmico, aliás, com uma teoria sistêmica, que foi a Teoria Geral dos Sistemas, que eu li há 46 anos atrás. E desde essa época eu comecei a pesquisar, estudar, articular as ideias, né? E hoje eu fico me dedicando a disseminar essas ideias, não só o pensamento, principalmente o pensamento sistêmico novo paradigmático, mas também as teorias sistêmicas e as práticas sistêmicas. Pois não. Então, eu pedi para você falar, você falou um pouco de você e, gente, boa noite, né, novamente. Eu sou Célia Ferreira, terminei esquecendo. Terapeuta de família da Atfago. Maria José, nesse momento, nós estamos vendo, lendo, ouvindo, que muitos filósofos e epistemólogos têm abordado os efeitos da pandemia no mundo. E, recentemente, eu vi uma entrevista do Morin, que ele deu uma entrevista no Le Journal, que é um jornal de Paris, dizendo que, assim, somos obrigados a encarar as incertezas, mas podemos abraçar a certeza dos fatos. Ele fala do despertar da solidariedade nessa entrevista dele. Por sua vez, Maturana, num seminário que ele intitulou de Pandemia Reflexiva, ele destaca a importância da crise, que pode nos inspirar outros modos de existir, segundo ele. E aí, eu vendo o título da sua live, dessa live tão bacana que vai ser a nossa de hoje, eu pergunto a você, como é que você escolheu esse tema? Olha, Célia, eu vinha postando alguns conteúdos nas redes sociais sobre o pensamento sistêmico e sobre a metodologia de atendimento sistêmico, e com a pandemia eu tive que interromper e eu resolvi marcar esse momento dessa interrupção temporária com um podcast. E eu falei sobre isso, eu coloquei o tema, vamos
desperdiçar ou vamos perder essa oportunidade de não voltarmos à normalidade, né? Então, muitas pessoas fizeram contatos e quiseram conversar mais sobre isso, e, num determinado momento, a professora Analice Vinhal, aí de Goiânia, ela me perguntou se eu poderia fazer uma live ampliando o tema que eu abordei no podcast, né? Então, foi assim que aconteceu. Mas antes, Célia, de prosseguir, eu queria falar também da minha alegria de estar nesse momento em contato com colegas da Atefago, colegas de Goiânia, e dizer que Goiânia é um estado muito significativo na minha trajetória. Houve um momento em que eu, primeiro, quando eu te conheci, né, uma amizade antiga, a primeira vez que eu estive no CAEP, eu conheci você. Depois, nos anos de 2005, 2006, no IDEF, sob a direção da professora Vera Morcelli, também ministrei 2 vezes a pós-graduação em atendimento sistêmico. E outra experiência também muito gratificante foi com o Ministério Público do Estado de Goiás, quando uma ex-aluna lá da nossa pós-graduação, que é a promotora Rubem Correia, levou para o Ministério Público a proposta de adotar a nossa metodologia, né? Então, um momento muito importante para mim. Eu fico muito feliz com essa oportunidade e agradeço o convite. Uhum. E nós estamos realmente, como eu falei no começo, muito honrados, né? Então, eu aqui em Brasília, você em Belo Horizonte e muita gente em Goiânia, né? Então, Maria José, no podcast você abordou as colocações de Maturana sobre o significado de sermos humanos. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, Célia. As minhas reflexões sobre essa questão nesse momento, elas foram desencadeadas por uma frase que eu recebi. O vírus entrou e se implantou, se alastrou, e o planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa, né? Então eu fiquei pensando, o que é isso? O que é a humanidade? Como que nós estamos compreendendo o significado de humanidade? O que significa para nós sermos humanos? O que significa sermos sociais? E aí eu me lembrei das colocações de Maturana, né? Quando ele fala que nós somos sociais, porque a nossa biologia, né, na nossa filogênese, nós recebemos a possibilidade da linguagem, né, no nível do fisiológico. E, além disso, a nossa espécie vem conservando uma forma de viver em grupos e conversando, né? Então, os seres humanos estão sendo definidos como seres vivos que vivem na linguagem. A nossa forma de viver é viver na linguagem, né? Embora a possibilidade da linguagem, a gente receba essa possibilidade por meio da nossa história filogenética, nós temos que lembrar que a genética não nos determina em termos comportamentais, né? Determina a cor dos olhos, outras características, mas não os nossos comportamentos. A genética só coloca em nós possibilidades. E essas possibilidades vão se desenvolver ou não, dependendo das interações que a gente tenha com o meio, que a gente tenha a oportunidade de ter com o meio, né? Tem um exemplo clássico, que é o das meninas lobo, um exemplo muito conhecido, 2 meninas de 10, 12 anos, que foram encontradas vivendo junto com lobos. E foram recolhidas, me parece, por missionários, mas elas não desenvolveram a linguagem e não desenvolveram também outras características da nossa forma de viver de humanos, né? Por exemplo, a postura ereta, a apreensão com o polegar e o indicador, a forma de se alimentar, a forma de dormir. Quer dizer, elas tinham filogeneticamente
a possibilidade de desenvolver a linguagem, mas não desenvolver. Outro exemplo... Mas os animais têm linguagem, né? Os animais têm linguagem, portanto. Sim, mas nós temos que fazer uma diferença, né? Eu vou completar com outro exemplo de um filhote de leoa que foi levado por algumas pessoas, uma família levou. E aí, depois que a leoazinha cresceu, devolveram para o habitat natural dela. E o que aconteceu? Ela logo morreu. E morreu por quê? Mesmo tendo convivido com os humanos, ela não aprendeu a ser leoa, a viver como leoa, né? Mas também não virou humana por ter convivido com os humanos, né? Então é importante a gente lembrar que nós vivemos na linguagem de acordo com a nossa origem, e se isso acontecer, significa que nós vamos criar sistemas de conversação onde nós reconhecemos o outro, legitimamos o outro, aceitamos incondicionalmente, sem cobrança, sem acusações, ou seja, vivemos na emoção do amor. Maturana fala que nós vivemos na emoção do amor quando nós legitimamos o outro. E eu ponho aí entre parênteses, genuinamente, né? Não só falar que nós estamos legitimando, mas legitimar genuinamente o outro nos nossos espaços de convivência. Agora, você falou aí sobre a linguagem, né? Pois é, a questão, você estava dando os exemplos, né? A questão, os animais, eles também têm uma linguagem, né? Diferente. Olha, os animais coordenam ações, né? Por exemplo, a cadela se deita quando os cãezinhos se aproximam para mamar, né? Ou os cãezinhos se aproximam quando a cadela se deita, né? Mas podem ter até episódios de linguagem, às vezes com uma convivência íntima com o seu dono, às vezes as pessoas falam, nossa, ele até parece gente, né? Porque os animais não têm esse modo de viver na linguagem. Eles coordenam ações, mas não desenvolvem a linguagem, né? Porque filogeneticamente não receberam essa possibilidade. E nós vivemos em comunicação, vivemos em conversações. Por exemplo, o primeiro axioma da teoria da comunicação humana, que é tão conhecida, é que é impossível não nos comunicarmos, né? Então, nós vivemos em conversações e as nossas conversações são um fluir entrelaçado do emocionar com o linguajar. Dependendo da nossa emoção, nós conversamos de um modo. Com outra emoção, nós conversamos de outro modo. Então, por exemplo, nós conversamos agressivamente, agredindo o outro. Outras vezes nós conversamos desqualificando o outro. Outras vezes conversamos amorosamente, né? E de acordo com o Maturana, os nossos ancestrais teriam vivido dessa forma, amorosa, na aceitação incondicional do outro, sem acusações e cobranças. Por isso que ele define o amar como reconhecer o outro como legítimo no nosso espaço de convivência, né? E nós temos que lembrar que legítimo não significa concordar nem aprovar o que o outro está fazendo. O que significa, então? Significa que eu compreendo que cada um está fazendo naquele momento que a sua estrutura permite. Eu compreendo que a estrutura de cada um de nós, a cada momento, é resultado da história de interações que aquela pessoa teve até aquele momento, né? E eu compreendo também que a estrutura pode passar por mudanças, né, a partir das interações com o meio. E se muda a estrutura, muda as possibilidades de agir de um jeito ou de outro, né? E quando eu falo aqui, eu estou falando de estrutura relacional, não da estrutura biológica que o Maturana aborda algumas vezes na teoria da autopoiese, né? Eu estou falando de uma estrutura relacional, que é o nome que a gente está dando para o conjunto de aquisições que nós vamos fazendo ao longo da vida, as habilidades que nós vamos adquirindo, por exemplo, falar uma nova língua, né? E inclusive as premissas
as crenças que a gente aprendeu, em que a gente aprendeu a acreditar ao longo da vida, né? Eu vou contar uma situação que eu vivi, que eu acho que ilustra essa questão. Eu estava conversando com duas colegas, quando chegou uma outra, assim, um pouco agitada. Oh, a fulana, que era uma outra amiga, acabou de ser assaltada. Chegaram 2 pivetes, deram um safanão e levaram a bolsa dela. E na hora eu exclamei, coitados! E as 3 ficaram assustadas. Você disse coitados? Coitada é ela que foi agredida violentamente. Eu falei, olha, eu posso também falar coitado dela, mas eu falei coitados porque eu pensei que ela não contém na estrutura dela a possibilidade de agredir. Mas eles, pela história de vida deles, a estrutura deles, nesse momento, contém essa possibilidade. Não quer dizer que eu aprovo, que eu concorde com a ação deles, né? Claro que não. Mas eu compreendo, eu legitimo. É legítimo eles fazerem o que a estrutura deles permite. Por exemplo, às vezes eu dou o exemplo, falo assim, eu não posso ser criticada porque eu não sei dar uma palestra em alemão. A minha estrutura não permite isso, né? Mas é legítimo que eu não possa dar uma palestra em alemão. Então, sempre lembrando que a genética não nos determina. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, isso está nele, isso é da natureza dele. Né? É muito pouca coisa que é da nossa natureza, que é determinada geneticamente. A genética colocou possibilidades e a nossa história de vida, as oportunidades que a gente vai tendo de interagir com o meio, é que vão desenvolvendo ou não essas possibilidades, né? Você está dizendo, você falou nessa sua preleção, que é da nossa natureza nós sermos amorosos, sermos esse ser biológico. E no podcast eu me lembro que eu ouvi você disse que não nos sentimos bem quando nós negamos o outro. Sim. E aí, sobre isso? A origem do Homo sapiens, de acordo com as teorias, e o Maturana é um dos que coloca dessa forma a compreensão da evolução da nossa espécie, né, do surgimento do Homo sapiens, que surgiu num contexto de cooperação, de colaboração, né? Então, por natureza, na nossa origem, por natureza, nós somos amorosos. Nós sofremos quando negamos o outro. Basta a gente olhar bem para as nossas sensações, quando a gente, às vezes, está num ponto de ônibus, passa ou a gente passa de carro e tem alguém no ponto de ônibus e pede uma carona, nós negamos e temos um conjunto de racionalizações para justificar essa negativa, né? Mas se a gente olhar bem no fundo, nós não nos sentimos bem, porque negar o outro nega a nossa biologia, né? Agora, essa forma de viver com um amor, com um reconhecimento genuíno do outro, com um relacionamento amoroso, ainda fundamenta a forma de viver de povos que a gente considera primitivos, não civilizados, né? Tem um livro que se chama Tauê, uma aventura na Amazônia, que foi escrito por Walter Andrade Parreira, que é meu cunhado e que fez, junto com a minha irmã, que atualmente é a esposa dele, e os dois fizeram uma viagem e passaram um tempo convivendo com uma tribo no sul da Amazonas, no sul do Pará. E nesse livro ele relata várias experiências, e uma delas que me chamou muita atenção foi de que um dia os índios saíram para caçada e as mulheres ficaram preparando a farinha. Quando os índios voltaram, trouxeram apenas um macaquinho muito pequeno
E os visitantes ficaram preocupados. Hoje nós vamos passar fome aqui. E o que aconteceu? Fizeram bastante caldo, colocaram bastante farinha, colocaram lá no meio daquele grande círculo, na grande roda, quando eles se reúnem para a refeição, colocaram lá e cada um se aproxima com o seu coité e se serve. E eles ficaram impressionados. A refeição deu para todos, inclusive para os visitantes. E o que chamou a atenção deles? Não foi necessário ninguém dizer, hoje cada um se serve um pouco menos, porque hoje a nossa quantidade está um pouco reduzida. E às vezes nas nossas famílias alguém precisa lembrar, vamos reservar um bife aqui para o fulano, que ainda vai chegar. Eu acho que essa não é uma experiência rara, né? Por que isso estaria acontecendo? A nossa cultura, a nossa chamada civilização é individualista, competitiva, nega o amor, e a nossa cultura reduz as oportunidades de uma coexistência prazerosa. E com isso nós estamos chegando na questão dos valores da família, né? Sim, a questão é a gente perguntar, a família, o Maturana chama atenção para uma coisa, ele fala que a nossa cultura contém uma contradição emocional. Quando a criança é bem pequena, ela, na relação matrística com a mãe, ela é convidada a compartilhar e ela é legitimada na sua integridade, é legitimada integralmente, né? Agora, quando chega na juventude, mudam os valores, né? O jovem é convidado a se preparar para uma atividade competitiva, para disputar o lugar, para cobrar do outro, né? Então, muitas vezes a gente percebe que uma criança pequena está comendo alguma coisa, a gente fala, me dá um pedacinho, ela tira e divide. Uhum. Mas o que acontece? Muitas vezes, o adulto se comporta na relação com a criança de modo que tolhe esse comportamento espontâneo. Às vezes a mãe, ao entregar a merenda para a criança, fala, mas não é para você dar para os seus colegas. Essa merenda a mamãe preparou para você, ela é uma merenda saudável, vai fazer você ficar bem forte. Seus colegas levam muita coisa assim que não é saudável. Eu não quero que você troque merenda. E isso eu não estou inventando, não. Várias professoras já comentaram comigo como as crianças levam para a escola o que elas ouvem das mães, né? Outra atitude que às vezes os pais têm, segundo relato de professoras, é no dia do brinquedo. As crianças, cada uma tem direito de levar um brinquedo. E aí elas querem trocar. E às vezes os pais reclamam da professora. Meu filho trouxe um brinquedo caro, importado, foi presente, não sei de quem, e entregou para um coleguinha e levou para casa um brinquedo muito sem valor, né? Então, aí a gente fica pensando, essa contradição está muito disseminada entre nós. E como é que a gente poderia desenvolver uma convivência harmoniosa, promotora do bem-estar coletivo, se as famílias atuarem para desenvolver as habilidades competitivas e formas não amorosas de convivência? Né? Essa é a questão dos valores da família, como você antecipou, e é isso mesmo. Eu participei de uma mesa há alguns anos atrás, em que o tema era esse, os valores da família contemporânea estão em crise, e eu me lembro que eu comecei colocando numa tela várias palavras que todos nós concordamos que se referem a valores, né? Cooperação, solidariedade, lealdade, generosidade. Mas
e coloquei tudo isso em termos de substantivos. O substantivo coisifica e coloca esses valores fora de nós. Então, quando eu falo de valores, eu estou falando de formas de conviver, formas de interagir, uma forma de viver eticamente, né? E formas que estão enraizadas, eu acredito, como Maturana, que estão enraizadas na nossa biologia, né? Em que nós reconhecemos o outro como legítimo na convivência. Então, eu propus que a gente substituísse aqueles substantivos por verbos e por advérbios, porque os advérbios qualificam a ação expressa pelo verbo, né? O verbo expressa uma ação e pede um sujeito. Então, é preciso saber quem, né? Então, se a gente muda para falar, fulano está agindo generosamente. Fulano está sendo solidário. Então, e além disso, se a gente usa o gerúndio, nós estamos nos referindo a alguma coisa que está constantemente em processo, né? E os valores, isso que nós chamamos de valores, eles fundam essa forma de conviver em que nós somos generosos, compreensivos, aceitamos o outro sem exigências, somos comprometidos com o coletivo, né? Ou seja, em última análise, interagimos, convivemos amorosamente. Agora, se valores são formas de viver, não se aprendem nem se ensinam com literatura, com instruções, mas apenas no conviver. Ou se vivem ou se negam. O Maturana usa essa frase. Valores ou se vivem ou se negam no viver. Agora, esse jeito de pensar, quando a gente muda os nossos valores, vai implicar numa forma de viver mais coerente com a nossa origem. Mas a gente pode se perguntar, o que está na base dessa legitimação do outro? A meu ver, o que está na base é o reconhecimento da impossibilidade da objetividade. A biologia do conhecer nos mostra que a forma como o nosso sistema nervoso funciona, com uma forma que o Maturana chama de fechamento operacional, nos impede de falar objetivamente do mundo. No workshop que eu estou oferecendo, que eu vou realizar no início da próxima semana, no segunda, terça e quarta, vou estar fazendo um workshop online, eu vou mostrar algumas experiências que vão impactar essa nossa crença de que é possível. Nós fomos condicionados ao longo da nossa vida, né? Nós aprendemos a acreditar na possibilidade da objetividade, mas a biologia do conhecer, os experimentos na biologia experimental mostram que não existe realidade independente de um observador. Tudo que é dito sobre o mundo, seja o mundo físico, o mundo biológico, o mundo social, tudo é dito a partir da experiência de alguém, não a partir do que de fato aconteceu, né? Então, não existe... Observando algumas perguntas, mas a gente pode deixar um tempinho para fazer as perguntas, né? Pode ser, sim, né? Vou acelerar aqui, vamos chegar nas perguntas. Eu queria ir para a pergunta que você colocou no título dessa live. Como nos comportaremos, né, após a pandemia? Você colocou essa pergunta. Depois de assumido comportamentos muito individualistas, cada um preocupados consigo, né? Competitivos, nós já tivemos muitos comportamentos competitivos, a sociedade de uma maneira geral, discriminativas, né? E como é que nós vamos ficar, como será o nosso comportamento pós-pandemia? Olha, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que tudo vai voltar à normalidade. E eu acho que é um risco que nós corremos. Outras pessoas estão aconselhando. É preciso que a gente saia diferente. Nós precisamos ser mais colaborativos. Depois da pandemia, nós vamos ser mais respeitosos, tolerantes, superando as desigualdades, né?
Mas é isso que você colocou, depois da gente ter aprendido a ser individualista e competitivo, desqualificar quem pensa diferente da gente, né? Naturalizar as discriminações, as exclusões que estão tão presentes na nossa sociedade, uma sociedade tão desigual. Como que poderia acontecer uma mudança para a gente passar a legitimar o outro? Será que alguém tem uma varinha mágica para acontecer essa mudança? Sempre que as circunstâncias permitem, nós vamos tender a nos comportar de acordo com aquilo que a gente acredita. Vou contar uma historinha que foi compartilhada comigo por uma amiga psicóloga, e eu dei o título para essa história assim, Dona Florinda, que é a psicóloga, Dona Maria, que era uma pessoa que trabalhava na casa dela, uma pessoa simples do interior, e o mendigo. Aconteceu um dia que Dona Florinda estava na cozinha com a Dona Maria, estavam preparando o almoço, tocou a campainha e Dona Maria foi atender. Estava demorando, Dona Florinda foi lá ver o que aconteceu. E na sala, onde as crianças estavam assistindo televisão, ela se deparou com um mendigo sujo, maltrapilho, manipulando um CD perto do aparelho de som. Ela se assustou. O que o senhor deseja? Ah, eu estou precisando de uma roupa. Mais do que depressa, correu no armário, pegou uma camisa e foi entregando para ele, já conduzindo para a saída. Ficou aliviada quando fechou o portão e foi falar com a Dona Maria. Como a senhora fez isso? Deixou entrar em casa um estranho? Como pode? A senhora não poderia fazer isso? Olha, Dona Florinda, eu não deixei ele entrar, não. Eu convidei ele para entrar. Ele queria ficar lá fora. Eu falei, o senhor deve estar cansado, andando nesse sol. Entra um pouco, eu vou arranjar uma água para o senhor. E aí, Dona Florinda levou o susto, mas se manteve na posição. Não, a senhora não faça mais isso, não deixe entrar um estranho. E aí ela continuou o relato para mim. O que aconteceu depois? Depois do almoço, ela foi para o consultório. Quando tocou a campainha, ela abriu a porta e deixou entrar um estranho. Ele ia pagar a ela para que ela o acolhesse. E ele disse, eu nunca fui reconhecido, as pessoas não me reconhecem, nem eu mesmo me reconheço. E ela falou assim, talvez, se houvessem mais Donas Marias, eu iria perder o meu ganha-pão. Então, as mudanças sustentáveis, vamos voltar um pouquinho. Qual que é a premissa da Dona Florinda? Não devo deixá-lo entrar, não devo deixar o estranho entrar. Qual a premissa da Dona Maria? Devo convidá-lo, devo acolhê-lo. Devo convidá-lo para entrar, né? Então, as mudanças sustentáveis de comportamento, elas só acontecem se nós nos permitirmos refletir sobre as premissas que estão na base dos nossos comportamentos, né? Então, eu tenho ouvido algumas pessoas também dizerem, a sociedade não vai mudar, elas estão falando em termos macro, né? Outras falando assim, o governo precisaria implementar mudanças depois da pandemia, né? Mas quem é que constitui a sociedade? Somos nós, constituímos a sociedade, constituímos a nossa forma de viver, né? Constituímos a nossa cultura. Por isso, o meu convite à reflexão é para cada um de nós, é para mim mesma. Como eu estou contribuindo para manter essas formas de viver, de interagir, em que tantas vezes, tão frequentemente, eu nego o outro, eu não legitimo genuinamente, não converso com ele na emoção do amor. Nós estamos passando por experiências fortes, crise, né? E isso pode mudar a nossa estrutura. E se mudar a estrutura, e aí nós lembrando que eu falei que a nossa estrutura relacional contém as nossas premissas, né? Se nós mudarmos a nossa estrutura, nós temos possibilidade de interações novas. Mas essa mudança da estrutura vai depender de nós refletirmos corajosamente
sobre as premissas que estão na base dos nossos comportamentos. E aí eu vou me perguntar, que consequências o meu comportamento vai ter para mim e para o outro? Eu quero essas consequências para mim e para o outro? Nós estamos diante de uma oportunidade de fazer essas reflexões, estamos vivendo experiências fortes. Será que nós vamos perder a chance de não voltarmos à normalidade, de não voltarmos aos nossos comportamentos anteriores? Então, para terminar, eu queria dizer para todos que estão me ouvindo, nada disso que eu disse aqui é verdade. Essa é a minha verdade, consequente das minhas reflexões, e eu convido vocês todos para compartilharem comigo essa verdade que vai passar a ser a nossa verdade. E convido vocês para convidarem mais e mais pessoas para compartilharem essas verdades. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou agora fazer algumas perguntas que eu fui vendo aqui passarem, que eu acho que aí é uma grande oportunidade a sua contribuição. Tem uma pergunta que é assim: qual a contribuição do pensamento sistêmico para a nossa recuperação pós-pandemia? Eu entendo que isso que eu acabei de falar é uma contribuição do pensamento sistêmico, porque o terceiro pressuposto do meu quadro de referência, onde nós temos a complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade, esse terceiro pressuposto, onde nós reconhecemos que não existe a verdade, que não existe a realidade independente de mim, esse pressuposto tem como consequência eu acolher o outro e me relacionar de uma forma amorosa com o outro, né? Agora, os outros pressupostos também podem nos ajudar. Quando a gente pensa, por exemplo, em focar, quando a gente fala de complexidade, nós estamos falando em focar as relações, né? E esses três pressupostos, eu costumo dizer que eles são interrelacionados, né? Eles têm uma articulação entre eles. Quando eu foco as relações, que relações são essas? Que relações eu distingo, né? E que perguntas eu posso fazer para as pessoas, por exemplo, que me procuram no consultório, com relação à forma como elas estão se relacionando. Que perguntas eu posso fazer? Essas perguntas eu vou fazer a partir da minha visão sistêmica, que me leva a focar as relações e não os indivíduos separadamente, não é? Exatamente. Essa questão da instabilidade também que você citou, Célia, no início, a questão do imprevisível, né? Da gente aprender a lidar com o imprevisível e não achar que a gente tem controle, né? Lidar com a incontrolabilidade dos eventos, a gente planejou de um jeito e de repente sai tudo diferente do que a gente planejou, não é isso? Então eu acho que quando eu penso o pensamento sistêmico como esse conjunto de novos pressupostos, eu acho que todos três podem contribuir para nós atuarmos no pós-pandemia de uma forma a desenvolver novas formas de interação, né? As pessoas desenvolverem novas formas de interação. Descobrirem, né? Que há novas formas. É possível. Descobrir que é possível, né? Isso aí. Tem até uma pergunta aqui também. A pergunta é assim: podemos viver mudanças estruturais na convivência em confinamento? Sim, Quer que eu repita? Podemos viver mudanças estruturais na convivência em confinamento? Sim, eu posso estar sozinha aqui, e não estou sozinha, infelizmente, meu marido está comigo, mas eu poderia estar sozinha aqui e
refletir sobre as experiências que eu estou vivendo, e essa reflexão é que vai desencadear mudanças nas minhas premissas. E essa mudança de premissas é uma mudança na minha estrutura. E no final desse confinamento, dessa quarentena, eu estar pronta para outras formas de lidar com as pessoas. Outro dia eu comentei com uma pessoa, conversando com uma pessoa, sobre as formas como nós, na nossa civilização, a classe média alta, como nós lidamos, por exemplo, com as pessoas que prestam serviço para nós, na nossa residência, no nosso condomínio. Será que a forma como nós lidamos com essas pessoas corresponde a tudo isso que eu falei? Será que nós estamos sendo coerentes com essa proposta de sairmos da quarentena diferentes? É possível, porque se nós temos essa possibilidade de refletir, o que é refletir? Refletir é conversar comigo mesmo, usar a linguagem para conversar comigo mesmo, né? Então, se eu tenho uma conversa bem corajosa comigo, focalizando as premissas que estão na base das minhas formas de me comportar, né? Será que nós estamos naturalizando demais as diferenças sociais que nós encontramos a todo momento no nosso viver cotidiano? Pois é. Eu estou aqui, Maria José, me lembrando da sua fala, e eu gostei muito do que você falou dos valores. Muito. Uhum. Você diz uma coisa assim, valores ou se vivem ou se negam no outro, né? O outro. Ou se vivem ou se negam. Ou se negam. Né? Cada isso. Não tem literatura, não tem ensinamento assim, não é? Vamos aprender valores. Embora a gente veja, a gente encontra uma disciplina falando de valores, né? Mas é uma coisa tão profunda, tão complexa, que não dá para se ensinar valores, né? Eu achei isso genial, essa sua colocação. Sabe? E muitas vezes, é isso que muitas vezes a gente encontra comentários, por exemplo, pais que ensinam, tentam fazer um discurso, ensinam por meio de discurso para os filhos alguns valores, mas de repente eles mesmos se comportam negando aqueles valores. Né? Exato. Então, essa coerência entre o que você diz e o que você faz, né? É viver os valores que você assumiu para você. Isso. E aí, essa pergunta que foi feita sobre o confinamento também, eu fiquei pensando, né? Que grande oportunidade para refletirmos sobre a vida, sobre a natureza humana, não é? E descobrir, nesse momento, o que é importante realmente, o que é útil, o que é inútil para a gente. Porque antes da pandemia, a gente vivia numa roda viva que não se tinha tempo para pensar, para refletir sobre muito pouco. E hoje temos um tempo que é um tempo que permite, que até exige, porque você fica dentro de casa, muitas pessoas não saem para nada, e aí elas têm um encontro consigo própria. E elas vão refletir sobre a vida, vão refletir sobre incertezas, vão refletir a complexidade da vida, na finitude, uma série de coisas importantíssimas para a sobrevivência até emocional de cada um. Né? Célia, o título que eu coloquei foi Premissas e Comportamento. Né? E aí é isso que a gente não... A única forma não, existem várias formas para a gente mudar as premissas, né? Por exemplo, se você vive uma situação paradoxal,
as próprias técnicas da terapia estratégica, comunicacional, propõem que você faça intervenções paradoxais, né? E as intervenções paradoxais atuam sobre as premissas, né? Instabilizando as premissas. Então, existem várias formas para a gente instabilizar as premissas, mas a forma que eu privilegio é a reflexão, porque, em última análise, essas técnicas, todos esses recursos, querem levar a pessoa a refletir sobre as suas premissas, sobre o que está na base do comportamento delas, né? Por isso eu coloquei premissas e comportamentos. E as mudanças sustentáveis de comportamento, elas só vão acontecer se acontecer uma mudança de premissa. Eu costumo usar um exemplo de um pai que acredita, aprendeu pela história de vida dele, que ele tem que castigar com muito rigor o filho quando ele se comporta mal. E esse pai nem sempre tem oportunidade de viver de acordo com a sua premissa. Por quê? Porque às vezes o conselho tutelar está ali por perto, né? E ele tem medo de, se ele agir de acordo com aquilo que ele acredita, ele ser acionado pelo conselho tutelar. Então, ele mudou, ele deixou de ser violento com o filho. Porém, será que essa mudança é sustentável? Ele não mudou a premissa. O conselho tutelar não atuou no sentido do pai mudar a premissa dele. Ele está se comportando diferente. Houve uma mudança de comportamento. Mas quando o conselho tutelar estiver longe, é provável que ele volte a se comportar de acordo com a crença dele. Não é? Exato. Então, por isso a importância da gente mudar as nossas premissas. O Maturana fala assim, depois que a gente encontra todas essas evidências da impossibilidade da objetividade, nós temos que fazer uma escolha. Abrem dois caminhos. Ou eu vou continuar acreditando que eu posso ser objetivo, ou eu escolho o outro caminho, que o Maturana chama de objetividade, entre parênteses, que é um caminho cheio de desafios para nós, que vai exigir muito esforço. Por quê? Porque é uma mudança de premissas. Não é fácil você mudar as suas próprias premissas, né? Exige uma coragem. Exige. E aí o Maturana fala assim, essa escolha é uma escolha na emoção da aceitação. Eu tenho que querer fazer essa escolha, de seguir esse caminho. E se eu seguir esse caminho, se eu fizer essa escolha, tudo isso que eu falei vem como implicação, como consequência inevitável de eu escolher esse novo caminho. Não é isso? Isso. Então, pensando aqui, que eu gosto muito de Morin, nunca deixo de citar Morin, né? E que ele gosto também. De abraçar as incertezas desse momento e que a gente tem que aproveitar esse momento, ele chama de um despertar da solidariedade. Esse momento da pandemia, que esse tema agora é o tema do momento em todas as áreas do conhecimento, né? E ele fala de se aproveitar esse tempo porque é um despertar da solidariedade. E há até a oportunidade, né, de se reforçar a própria consciência que se tem das verdades humanas, que fazem a qualidade de vida. E ele vai muito se encontrando aí com as ideias do Maturana, né? Como ele fala que essas qualidades têm a ver com amor, amizade, comunhão, solidariedade, né? Então, há muitos pontos, né, de encontro, eu vejo, Maturana e Edgar Morin, né? E você trazer tão bem essa questão do pensamento sistêmico e que a gente
não só tem que aprender, mas tem que viver na perspectiva sistêmica. Não vale apenas aprender, né? A gente tem que viver segundo esse modelo, né, de pensamento que é extremamente importante. Eu costumo dizer, Célia, com relação a isso que você está colocando, eu costumo dizer que nós assumimos uma nova visão de mundo, né? Sim. E uma visão de mundo, uma epistemologia, um pensamento, ele faz parte de nós. Não é uma coisa, por exemplo, uma teoria está fora de mim. Eu posso aplicar a teoria. Eu pego uma teoria, por exemplo, eu quero compreender o funcionamento da família e vou usar, por exemplo, uma teoria transgeracional, né? Então, a teoria me ajuda a compreender o funcionamento, algumas coisas que estão acontecendo naquela família. De repente, eu falo, não, agora eu vou usar a teoria estrutural. Eu posso trocar a teoria. Agora, a visão de mundo, ela faz parte de mim. Eu não posso falar assim, hoje eu vou trabalhar acreditando na objetividade. Eu vou acreditar que eu posso ser objetivo e vou atuar dessa forma. Agora, no dia seguinte, eu falo, não, hoje eu vou para o caminho da objetividade e parênteses. Eu vou acreditar hoje e atuar de acordo com a crença de que é impossível. Não existe a objetividade independente de um observador, né? Então, a mudança de visão de mundo, ela faz parte, integra a nossa estrutura, ela faz parte de nós. E por isso ela não se aplica, o pensamento não se aplica, ele nos implica, né? A teoria eu aplico, e a visão de mundo, a epistemologia me implica em formas diferentes de estar no mundo e de viver. Tem uma pergunta aí, tempo para você responder uma pergunta que eu anotei. Seremos mais generosos ou mais egoístas? Isso eu acredito que é com relação ao período pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Pois é. Como que a gente pode saber se nós vamos ser mais generosos ou mais egoístas? Eu acho que vai depender, a gente não pode generalizar, falar a sociedade vai sair mais generosa, né? Por isso eu falei, o meu convite à reflexão é para cada um de nós, né? Eu posso sair mais egoísta, o outro sair mais generoso, mas o convite à reflexão e a minha utopia é de que nós, se várias pessoas saírem, refletirem e mudarem a sua premissa e assumirem uma nova forma de se relacionar, de viver, de interagir, né? Vai haver uma mudança social. A mudança social vai acontecer nas relações, né? No contexto que nós construímos. A cada momento a gente vive em contextos que não existem independente das pessoas que estão vivendo aquilo ali, né? O Bateson fala contexto, são regras de relação, né? São um conjunto de regras de relação. E quem é que faz as regras de relação? Somos nós. Eu introduzi aqui na minha casa, no pós-pandemia, uma forma diferente de me relacionar com a pessoa, a doméstica, a diarista que vem aqui, né? Eu estou criando um novo contexto, não é? Nova regra de relação. Nós estamos caminhando para o tempo está nos... Já está terminando, né? Eu queria dizer para você que nós tivemos, né, uma participação de pessoas de Recife, de Salvador, da Bahia, do Texas, de Brasília. E Goiânia, naturalmente, onde tem muita gente, né, presente. Mas eu gostaria que você também ouvisse aqui
algumas frases que foram ditas pelas pessoas que estão nessa live. Alegria em ver vocês duas. Reflexão profunda. Que aula, diálogo rico. Prazer em ouvir vocês. Quanto aprendizado, quanto compartilhamento. E chamaram você de maravilhosa. Encantados, as pessoas estão. E acharam de uma riqueza grande esse momento, esse encontro conversacional. E eu queria que você, como a gente tem muito pouquinho tempo, só um minuto agora, você pudesse falar o que você gostaria em breves palavras. Também tem de palmas e do Espírito Santo, viu? Nós tínhamos um grupo de pessoas representativos, né? E você falasse rapidinho aí as suas palavras final para a gente poder encerrar esse precioso momento. Nós temos 30 segundos só. Gente, eu sou uma pessoa que como a gravação dessa live foi interrompida antes de eu encerrá-la, quero agradecer mais uma vez a Atefago, na pessoa da professora Célia Ferreira, que participou comigo. Agradeço também a cada um de vocês que estiveram conosco, tornando muito prazerosa para mim a realização da live. Espero ter contribuído compartilhando algumas das minhas reflexões sobre o momento que estamos vivendo e que tenhamos outras oportunidades de conversar sobre o pensamento sistêmico e sobre as práticas sistêmicas a que tenho me dedicado.